ok? E aí, passando aqui, existem dois conceitos importantes também, tá, pessoal, que é o Vendor Finance e o Compro Finance. O Vendor Finance nada mais é do que você financiar um recurso de uma compra, digamos, uma empresa, uma loja vendeu uma mercadoria, certo? Então, você financia essa venda, só que com garantia do fornecedor. Entenderam? Por exemplo, veja só, o fornecedor, quem vendeu a mercadoria, pode financiá-la, receber esse dinheiro antecipado, ele recebe antecipado, e aí ele dá garantia em relação a quem dá garantia em relação ao comprador é o fornecedor, é o vendedor da mercadoria. Ele garante, porque ele sabe, se for um cliente de histórico dele, quem dá garantia é ele, certo? Então, ele financia aquilo ali com o banco, o vendedor, né? Por isso que é vendor finance, e ele dá a garantia de que ele vai ser pago. Se não pagar, quem paga é ele. Ele é como se fosse um fiador da pessoa que comprou. E ele recebe esse recurso antes do banco, né? Financiou, tem um desconto também. Mas, para vocês entenderem, vendor finance é que quando o vendedor recebe, o fornecedor recebe, ele dá uma garantia e não precisa o comprador ter conta nem ter relação de crédito com a instituição financeira. Tá? Ele não precisa ter conta bancária, porque a garantia quem vai dar vai ser o vendedor, né? Por isso que é vendor, de vendedor. E Compro Finance é um recurso em que o comprador toma o crédito e ele vai financiar, e o fornecedor, o risco está com o comprador, certo? Então, o fornecedor vai receber à vista esse valor, mas aí quem vai estar financiando é o comprador, quem vai estar com o risco da operação é o comprador. Por isso que esse termo Compro Finance. Ok, pessoal? O vendedor deu a garantia como se fosse um fiador para receber aquele valor. Ele vai garantir que vai ser pago, que vai ser aquele comprador que parcelou vai pagar direitinho. E esse é o vendor. O compror, quem vai tomar o risco, quem vai pagar, quem vai financiar com a instituição e ter que dar a garantia é o próprio comprador. Joia? Então, aqui passando, vocês entenderam o que é vendor e o que é compror finance, agora passando para leasing. Leasing é chamado de arrendamento mercantil, tá? Também chamado de arrendamento mercantil. As pessoas fazem um leasing que você, na verdade, é como se fosse um aluguel do bem, tá? Você vai pagando o valor da parcela, no final você recebe esse bem de volta, né? Desculpe, você devolve esse bem, mas você usou aquele bem e você vai devolver aquele bem. Aí as pessoas dizem assim, mas o leasing é bom porque um leasing financeiro é interessante porque eu vou pagar menos juros, pagar barato, mas se bem que você no final vai ter que decidir se você vai comprar aquele bem no final, já com a depreciação, ou não, ou se vai devolver, chamado de valor residual, né? No final tem um valor residual lá para você pagar pelo bem, para ter o direito a ficar com ele, certo? Ou você vai, de repente, a instituição que financiou para você, através de leasing, ela fica com o bem. Você fica usando como se fosse um aluguel nesse período, pagando aquela taxinha. Então, funciona dessa forma, tá, pessoal? Esse é o leasing. Existe o leasing operacional. Antônio, quer completar alguma coisa do leasing, Antônio? Não, exatamente. O leasing, ele se parece muito com financiamento. Antigamente era muito comum o pessoal comprar carro no formato de leasing, tá? E era em dólar ainda mais, até que houve um grande problema, o dólar disparou, o pessoal não conseguia pagar os carros e aí o pessoal parou. Mas os bancos, eu trabalhava em banco e ainda se fazia muito leasing, né? O Banco do Brasil tem uma empresa que é a BB Leasing, todo banco tem uma empresa de leasing. Leasing se parece muito com financiamento, mas é um aluguel com a opção de compra ao final. Então você vai pagando uma parcela, uma parcela, uma parcela, e no finalzinho tem um valor chamado valor residual, que você tem a opção de comprar ou não, né, pagando esse valor. Normalmente ele é disfarçado, é 1 centavo. Você não vai querer, você já pagou o carro inteiro, o aluguel, né? Inclusive o leasing ele não tem um imposto sobre a operação financeira, porque é um aluguel. Então você pagou o carro inteiro, ou uma máquina, é muito comum com trator, com esse tipo de coisa. Então você vai pagar todo mês uma parcela e no final vai sobrar R$ 1. E você, no final do financiamento de 5 anos, você tem a opção de pagar R$ 1 e ficar com o trator, ou não pagar. Obviamente que as pessoas normalmente pagam e ficam com o trator. Isso é um leasing no formato brasileiro, digamos assim. Mas o leasing tem um propósito maior. O Danilo vai explicar aí
o leasing operacional, como é que funciona e tal, mas é muito parecido com o financiamento. Mas lembre-se que é um aluguel, né? Daí o nome é arrendatário, né? Um arrendamento mercantil com opção de compra ao final. Né, Danilo? Perfeito, Antônio, perfeito, justamente isso. Então, assim, veja só, o leasing operacional, pessoal, assim, é quando o arrendatário ele manifesta que não quer ficar com aquele bem. Ele vai dizer o seguinte: eu não vou, no final, eu não vou adquirir esse bem. Vai ser devolvido para, e eu compro, faço outro leasing. Então, como o Antônio falou, era muito comum Eu às vezes a pessoa. vou dar um exemplo. Era muito comum, ainda esse tipo de leasing com máquina copiadora. Eu não quero ter uma máquina copiadora na minha empresa porque dá trabalho, a dona da máquina tem manutenção e tal. Então eu fico pagando um aluguel, um leasing daquela máquina, inclusive o leasing é uma despesa que a empresa joga na sua contabilidade, e se ela tem despesa, ela deixa de pagar imposto, né? E aí ela começa a ter uma assistência ali. Quando a máquina já está velha, o cara já substitui por uma nova. Ele não quer ficar com a máquina, ele quer o serviço, quer a cópia, a reprodução lá, a Xerox, como a gente fala. Né, Danilo? Perfeito. Você também pode ter, você tem uma situação de chamada de sale and leaseback. O que é isso? O arrendatário, né? O arrendatário, ele está pagando aquele aluguel, mas ele pode vender. Ele vendeu para um terceiro aquela máquina, quando permitido, né, em contrato, e ele continua fazendo uso, assim, vai continuar Ô Danilo, usando, pois não? é, com licença. Eu não entendi muito bem essa parte do leasing. Diz aí para mim um exemplo na prática de uma empresa que existe e contrata o leasing, esse serviço. Eu acho que um exemplo é Matheus ou Daniel, Matheus, né? Matheus. Matheus, um exemplo aí, esse exemplo dos carros. Por exemplo, você comprava um carro através de leasing. Eu compro um carro, vou ficar pagando aquela parcela, às vezes uma parcela mais baixa do que o empréstimo, no financiamento de carro, porque no financiamento de carro eu vou ficar com um bem no final, né? Aquele bem já é meu, eu tenho só que pagá-lo, senão o banco, senão a concessionária ou o banco vai tomar de volta, vai tomar o bem, mas ele é meu. Estou pagando aquela dívida, eu tenho um empréstimo, mas o carro está no meu nome, tá? E o leasing, na verdade, eu tô pagando como se fosse um aluguel. Eu pago mais baixo do que pagaria numa parcela de um financiamento, de um empréstimo. Então, se você pegar, por exemplo, muitas vezes a pessoa chegou, vários momentos lá na caixa, chegava uma pessoa e dizia assim, melhor fazer leasing e tal. Mas peraí, mas leasing é diferente. Melhor fazer leasing que é mais barato. É diferente. Leasing você não tem o bem. No final vai ter um valor residual que você tem que pagar aquele valor residual do bem. Vamos dar um exemplo para você. Você comprou um carro Parecido por. com o consórcio, então. Não, é diferente, porque consórcio envolve sorteio, é outra regrinha. Nós vamos ver aqui o consórcio também como produto bancário. Mas entenda o seguinte, vamos supor que você comprou um carro por 50 mil. Se você fosse financiar esse carro com um banco, né, financiar, não estou falando de lease, digamos que você ficasse pagando por mês, você colocou 24 parcelas e ia ficar pagando por mês os 4 mil. Estou dando um exemplo aqui, não estou fazendo cálculo nenhum, só para você entender. Aí, se você fizer através de leasing, comprar esse carro por 50, esse mesmo carro de 50 mil, você fez por leasing, você deve ter uma parcela, sei lá, 1.800 a 2.000 reais. Metade, bem mais barata. Mas porque você não comprou o carro, você está como se fosse alugado, esse carro está alugado. Tá? O carro está com você, mas ele está como se fosse alugado. E aí você pode, né, nesse caso, no final, quando passou os 2 anos, no financiamento você liquidou o carro, é seu, acabou-se a dívida e o carro é seu. No leasing, no final do prazo, vai ter lá, Danilo, ou Matheus, você pagou, né? Você pagou esse valor do carro, certo? Do leasing, mas ainda tem um valor residual. O carro hoje era 50, está valendo 30. Você vai ter que pagar mais 30 mil ainda, para poder ficar com o carro para você. Então é como se você estivesse pagando um aluguelzinho e no final você paga o valor que ele vale lá na frente. E aí você fica com esse carro para você só se você pagar esse valor residual. Se você não pagar, quem é dono no leasing não é você, é a concessionária, a instituição que financiou esse leasing para você. Entendeu a lógica agora? Eu entendi, mas eu acho que não compensa, não. Se fosse comparar com o carro, qual que é a vantagem do leasing? Pô, bem colocado. Estou rindo aqui porque você falou uma coisa que muita gente fala, tá? Não compensa, não, porque veja, a vantagem é que você, para uma pessoa que não quer ficar com um carro daqui a 2 anos, pode ser que tem gente que vai dizer assim, olha,
Não, eu não quero esse carro daqui a 2 anos, eu quero pegar um carro novo. Então, para mim, é melhor pagar menos, como se fosse um aluguel mesmo, e daqui a 2 anos esse carro fica para a instituição e eu pego outro leasing, para pegar um carro novo. Para mim, compensa, porque eu estou pagando menos. Então, existe público para isso. O público eu não quero ter o bem, se para mim compensou, eu fiz os cálculos para mim, compensa pagar esses 2 mil. Antônio deu o exemplo também da máquina de Xerox, não foi, Antônio? Uma copiadora, não foi? Você quer repetir Eu aí? acho que é um exemplo até mais fácil, né, de um leasing operacional, tá? Eu não sei mexer na máquina de Xerox. Máquina de Xerox é uma coisa trabalhosa, uma copiadora, tem que limpar, tem que fazer manutenção. Daqui a pouco troca o toner, troca isso, troca aquilo. E a empresa, ela quer a máquina, ela quer a máquina funcionando, ela quer o serviço, né, Danilo? Ela não quer ter a posse, essa máquina é minha. Então, ela contrata um leasing de uma máquina de Xerox, a Xerox do Brasil fazia muito isso. A Xerox vai colocar uma máquina lá, ela vai ficar pagando um aluguel mensal. Quando vencer aquele contrato, ela não quer a máquina velha. A Xerox se renova e bota uma máquina melhor ainda, mais rápida, colorida. E durante esse processo, é muito comum ela prestar também, dentro do contrato, a assistência técnica. Se quebrar, se ficar um papel preso lá, ele liga lá para a empresa, né, para a Xerox, e ela vai providenciar tudo isso. Tá? Então, esse aluguel ainda vai entrar na empresa como despesa lá e tal, abatendo o lucro e diminuindo os impostos, assim, do que se a empresa tivesse a própria máquina dela, né? Então, tem algumas vantagens também aí do ponto de vista financeiro, né, para as empresas. Então, é muito comum leasing de aviões, de tratores, de máquinas, né, Danilo? Exatamente, Antônio. Exatamente. Você deu um exemplo perfeito aí de leasing operacional. Você usa os bens para, né, para sua atividade produtiva e você fica pagando como se fosse um aluguel desse bem sem precisar comprá-lo, né? Até porque você vai precisar trocá-lo. Muitas vezes fazem isso também, né, como você falou, porque daqui a 2 anos essa máquina vai ter uma outra melhor ou vai precisar de mais manutenção. E aí faz sentido eu colocar isso no custo da empresa, né? Um empresário colocar às vezes no custo da empresa, mas para ter algo que realmente funcione bem, sem preocupação no futuro de ter que estar comprando outra máquina, substituindo, vendendo essa de volta, vendendo para alguém essa, para um terceiro, né? Então, esse é o sentido. Tranquilo? Então, pessoal, vimos o que é leasing operacional. O que é seu em leaseback? Veja, eu sou arrendatário, eu sou lojista que tem um leasing, né? Tem um financiamento de uma máquina ou de um bem, pode ser um bem imóvel, né? Uma máquina, um automóvel, uma máquina, pode ser imóvel também, né? Então, assim, eu tenho esse bem, e aí eu vendo esse bem, mas continuo pagando o aluguel. Desde que previsto em contrato, eu vou vender para me capitalizar, para vendê-lo, uma oportunidade também pode ser, mas eu continuo pagando o contrato pagando aluguel, né, firmado em contrato. Então, é uma operação específica, que é chamada Sale and Leaseback, tá? Então, abordamos aqui o conceito de leasing como um todo,